Vamos dar início a mais um dia do nosso curso Primeiros Passos em Dor. Hoje é o último dia dessa série de aulas, que é um conhecimento básico para quem se interessa pela área de dor, e que é um conhecimento que ele vai ajudar qualquer médico, qualquer profissional de saúde a entender o que nós fazemos na área da dor, onde nós chegamos e os recursos que temos para disponibilizar os pacientes, ou seja, onde nós chegamos aqui no momento das técnicas intervencionistas. Então, nós precisamos entender toda a fisiopatologia da dor, entender de exame neurológico, exame físico, exame musculoesquelético, exames complementares e as técnicas intervencionistas para o tratamento da dor, os bloqueios anestésicos, eles são um ponto, constituem um ponto numa linha de tratamento. Essa linha de tratamento deve seguir as bases, os preceitos, né, da visão biopsicossocial da dor. Então, esses procedimentos que nós fazemos, eles são um ponto numa linha de tratamento, né? Isso podem ser feitos pelo clínico de dor, alguns procedimentos podem ser feitos também pelos anestesistas ou médicos que tenham treinamento de intervenção em dor, ortopedistas, cirurgiões de coluna, neurocirurgiões, e alguns procedimentos eles são específicos do neurocirurgião, chamado tratamento neurocirúrgico da dor, que nós vamos ver na parte final dessa aula de hoje. Então, nós vamos falar inicialmente dos bloqueios para o tratamento da dor. Então, para começar a falar sobre os bloqueios, nós precisamos revisitar os conceitos de dor miofacial, que é o que nós mais tratamos na clínica de dor, nos ambulatórios, na nossa prática de intervenção em dor. Então, a síndrome dolorosa miofacial é uma dor musculoesquelética muito comum no nosso meio. Ela está presente em pacientes com outras síndromes dolorosas, como, por exemplo, pacientes fibromiálgicos, frequentemente apresentam agudização do seu processo de dor por conta de pontos gatilhos miofaciais, que são entidades diferentes. Dor miofacial pode cursar em pacientes com fibromialgia também, né? Então, é uma dor mal localizada sobre os músculos em determinada região do corpo e ocorre com a característica de bandas musculares tensas, ou seja, ela se distribui em quadrantes. Diferentemente da fibromialgia, ela acontece acima e abaixo da cintura, é uma dor difusa no corpo inteiro há mais de 3 meses, de forma contínua, onde não atribuímos essa causa a nenhuma outra patologia. É praticamente um diagnóstico de exclusão. Já a síndrome dolorosa miofacial, ela é um pouco diferente, ela não é no corpo inteiro, ela geralmente é um quadrante, você divide o tórax, divide o tronco em 4 partes, e você observa que um quadrante geralmente está mais comprometido. Então, é uma banda muscular tensa com pontos dolorosos, onde nós vemos aqui nessa imagem, né, ponto aqui no esternocleidomastoideu, no temporal, no trapézio, no romboide. Então, esses pontos estão presentes numa banda muscular tensa. As causas são movimentos repetitivos, má postura, contraturas, distensão muscular e, principalmente, devido ao sedentarismo, ao mau condicionamento físico. Às vezes, a pessoa faz um esforço, pega um peso, né, um peso maior do que consegue, do que o seu músculo pode suportar, e também diferente do vetor de ação daquele músculo. Então, isso rompe fibras musculares, gerando uma liberação de substâncias nociceptivas e, por sua vez, né, estimula os nociceptores, ele leva esse sinal para a medula, né, o cérebro entende que tem uma lesão e vem uma resposta, a resposta é uma contração muscular. E esse circuito ele fica se exacerbando. É como se o arco reflexo muscular ficasse reverberando. Então, fica aquela banda muscular tensa. Então, os sintomas são dor persistente, né? Dor profunda, incômoda, às vezes enfisgada, com determinados movimentos, e que não melhora, muitas vezes, com os analgésicos habituais. Só vai melhorar quando a gente faz algum tipo de intervenção. A grande maioria melhora espontaneamente, mas uma parcela dos pacientes precisará de intervenções, primeiro do fisioterapeuta,
e também do médico quando não consegue reabilitar adequadamente. Então, existem critérios diagnósticos para dor miofascial, critérios já bem definidos, critérios maiores, critérios menores. Tá? Então, os critérios maiores são bandas de tensão muscular, evocação da reação contrátil muscular visualmente, a palpação, dor intensa nos pontos gatilhos, é uma banda muscular de tensão, uma reação contrátil, reação reflexa, quando a gente atinge o ponto gatilho, seja com agulhamento seco, seja com agulha de raquete, para fazer as infiltrações, você tem uma resposta contrátil, e você reproduz a dor do paciente a pressão, a dígito pressão. Né? Se você usar um algômetro, você reproduz a dor do paciente com cerca de 2 quilogramas força, né? Ou até o leito ungueal ficar branco. Você pressionando sobre a superfície, onde o paciente refere a dor, até o leito ungueal, né, ficar branco. É uma medida mais ou menos grosseira da prática clínica, que seria a força suficiente para estimular, para elicitar a dor decorrente de um ponto gatilho. Então, aquela dor que você consegue reproduzir no paciente, você consegue identificar no exame clínico. E alguns autores avançaram e procuraram demonstrar isso através de exames complementares, né, com eletroneuromiografia, né, ou até microdiálise também, tem estudos em relação a isso, né? Mas outro critério menor também importante é a limitação da amplitude dos movimentos. Então, paciente com ombro doloroso ou com dificuldade de movimentar as articulações, porque os músculos estão tensos, então a amplitude dos movimentos fica diminuída. Então, o diagnóstico de certeza é firmado quando 4 critérios maiores estão presentes, né? E pelo menos um critério menor são evidenciados. Então, nós palpamos esses pontos gatilhos quando examinamos o paciente, em qualquer parte do corpo, região cervical, região lombar, região dorsal. Dentro do músculo, se nós olharmos, nós vamos observar que tem esses pontos de contração muscular. É como se fosse, eu comparo muito com os pacientes, como se fosse um punho de uma rede enlinhado. Né? Eu falo para eles assim, então, aquela rede que você tirou da máquina de lavar, você precisa desalinhar esses punhos, né? Para poder usar a rede. Então, no músculo, a mesma coisa. Então, precisamos desalinhar esses pontos gatilho, desativar o ponto gatilho, para que a contração muscular aconteça de forma harmônica e sem dor para o paciente. Então, quando tem ponto gatilho, o músculo vai estar tenso, né? Não consegue se contrair adequadamente, por isso que tem diminuição da amplitude do movimento. Isso simula muito, atenção, quem está aí e pensa em fazer neurocirurgia, pensa em fazer ortopedia, né? No caso, o pessoal da medicina, ou já ouviram muito falar, os pacientes se queixando de parestesia, de formigamento no trajeto muscular, assim, um trajeto que simula uma radiculopatia. A dor miofascial, ela tem um padrão de radiação, cada músculo tem um padrão. Esse padrão não segue um dermátomo, é um padrão de radiação de cada músculo, por exemplo, trapézio, aqui o romboide aqui em cima, você tem aqui o glúteo mínimo, você tem o piriforme. Então, essa irradiação, às vezes, simula radiculopatia e com isso, os colegas tendem a interpretar que vem da coluna, que vem da compressão discal. Isso, junto ao imaginário popular, onde tudo que dói ao redor da coluna vem de hérnia de disco, né? Isso causa uma confusão enorme no sistema de saúde, na população, na cabeça do paciente, porque como a dor miofascial não é detectável pelos exames de imagem comuns que nós temos, né? Tomografia, ressonância, e cada vez mais existe um descrédito, né? Nos profissionais de saúde, nos médicos, então é muito difícil convencer o paciente, né, do seu diagnóstico, porque ele não está vendo, não tem no laudo. O que tem no laudo é protusão discal, abaulamento discal, hérnia de disco, que são alterações naturais do nosso envelhecimento. Não significa doença alguma. Né? Então, preste atenção, muito cuidado, né, ao dizer para o paciente, muito cuidado nas crenças que o paciente traz, porque ao final da consulta você deve perguntar ao paciente o que ele acha que está causando essa dor, né? Então, o paciente vem com suas crenças, ele vem com seus diagnósticos firmados e ele tenta vender esse diagnóstico para a gente.
ele tenta vender esse diagnóstico para o profissional de saúde que está atendendo ele. Não, eu tenho 3 hérnias, eu tenho 4 hérnias, e às vezes ainda fala algo mais, eu tenho 3 hérnias. Eu fico irritado com esses termos, às vezes, porque hérnia faz parte do nosso envelhecimento. Só 4% das hérnias podem causar dor e apenas 2% podem precisar de cirurgia em algum momento, se tiver compressão neural. Né? Se não tiver compressão neural, não precisará de cirurgia. Então, diante do diagnóstico mais frequente que nós podemos encontrar, que são a dor miofascial, né? Nós temos que fazer o diagnóstico correto para o paciente. E o exame que nos apresenta esse diagnóstico de forma, né, precisa, né, pelo menos para ajudar o paciente a entender o que está acontecendo e para que ele possa aderir aos tratamentos, é a termografia. A termografia ela ajuda também nos diagnósticos diferenciais, é muito importante, né, porque tem alguns diagnósticos diferenciais que mimetizam também dor miofascial e não são também dor miofascial, mas o melhor exame a nível de consultório também para identificar dor miofascial é a termografia médica, que é baseada no calor que nós emitimos do corpo. Então, o hipotálamo ele consegue manter a temperatura corporal dos dois lados igual. Se você tiver uma diferença de 10,03 graus, é fisiológico. 0,3 a 0,7 é disfunção. Acima de 0,7, ou seja, se você tiver a diferença de temperatura de um ponto simétrico acima de 0,7 graus, é patológico. E por que isso é detectável? Porque todo o corpo que tem calor, seja um corpo humano, seja um objeto, ele emite esse calor na forma de ondas de comprimento que estão próximas, né, ao espectro do infravermelho. Então, daí que a termografia, o infrared, né, termografia por infravermelho. Então, é um exame fácil de fazer no consultório, se tivermos o equipamento adequado, né? Então, é feito assim, com essa máquina, parece uma máquina de fotografia, assim, nós conseguimos fazer esse exame e mostrar para o paciente o seu diagnóstico. Esse padrão térmico normal, ele foi descrito há muito tempo atrás com o trabalho do Emura, pegando esses ROIs, nessas áreas aqui de interesse, né, e comparando de um lado para outro, né, mostrando justamente essas diferenças, que não pode ter uma diferença maior do que 0,5 a 0,7 graus Celsius de um lado para outro. Se tiver uma diferença maior do que isso, significa que é patológico, nós vamos atrás da causa do que está provocando essa diferença. Existe também a termografia dinâmica. Uma coisa é a termografia estática, nós fazemos a termografia de corpo total. Aliás, o exame para avaliar bem os pacientes é uma termografia de corpo total. Existe a termografia dinâmica. Termografia dinâmica feita com estudo do sistema neurovegetativo. Coloca-se o paciente com a extremidade em um recipiente com água e gelo e vai acontecer uma vasoconstricção na extremidade oposta. Nós fazemos isso quando suspeitamos de síndrome de dor complexa regional, por exemplo, ou quando estamos suspeitando de envolvimento do sistema nervoso simpático naquela síndrome dolorosa. Então, quando nós colocamos uma das extremidades na água fria com gelo, vai acontecer uma vasoconstricção periférica. Mas com alguns minutos, aquela temperatura ela vai se igualar, né? E vai ficar igual vai ter um equilíbrio térmico nas 4 extremidades. Se tiver uma disfunção simpática, assim, dor complexa regional, aquele membro afetado vai ter um delay, vai ter uma diferença de temperatura ao final de 10 minutos. Então, a gente capta uma imagem por minuto, cada minuto, durante 10 minutos, e fazemos uma análise gráfica e podemos constatar essa disfunção térmica. Isso é um item muito importante, um critério diagnóstico para a síndrome complexa regional. Para a síndrome dolorosa miofascial, indiscutivelmente é o melhor tratamento que nós temos aqui, né? Desculpa, o melhor exame para fazer o diagnóstico. Então, nós conseguimos identificar o ponto gatilho numa banda de tensão muscular, né? E após identificar o ponto gatilho, nós podemos planejar o tratamento do paciente, seja com técnicas de fisioterapia do tipo liberação miofascial, agulhamento a seco, ou infiltração de anestésico local. Outras síndromes, como por exemplo a fibromialgia, ela
pode ter uns padrões, né, termográficos quase patognomônicos, como, por exemplo, o sinal do manto, que é o que acontece nessa imagem. Né? Então, é o exame, não é exclusivo esse sinal da fibromialgia, mas quase todos têm, ou seja, 95% tem um padrão térmico dessa forma. Isso tem as finalidades médico-pericial e ajuda muito os pacientes na busca de reconhecimento da sua doença junto aos órgãos, as autoridades, junto ao INSS, junto aos órgãos públicos, no caso de se trabalhar em órgãos públicos. Podemos fazer outros diagnósticos também, como, por exemplo, a epicondilite, né? Ou aqui no caso da lombalgia, osteoartrite. Então, a termografia ela permite fazer um mapa, né, de temperatura, através desse mapa de calor, conseguimos enxergar outros diagnósticos no paciente, às vezes até diagnósticos que nós não estamos suspeitando clinicamente. Tá? Fasciite plantar, domiofacial aqui nos bulsos cervicais posteriores. Então, é um exame muito sensível. Tá? Uma vez diagnosticado a síndrome dolorosa miofacial, nós vamos planejar o tratamento do paciente. E o tratamento ele passa pela desativação de pontos gatilhos. Se você for propor o tratamento do paciente sem pensar em desativação de pontos gatilhos, esse tratamento vai ficar incompleto, não vai ter o resultado clínico adequado. Então, a primeira etapa para desativar pontos gatilhos é agulhamento a seco, né? Desculpa, a primeira etapa que nós fazemos, no caso, a parte médica, né? Existe a parte da fisioterapia, as técnicas de liberação miofacial, terapias manuais, como osteopatia ou outras técnicas que eles utilizam, que devem ser tentadas antes, sim. Mas quando chega para a gente, no médico, geralmente é quando não teve resultado com a fisioterapia. Então, nós vamos pensar numa forma de desativar esses pontos gatilhos. Os fisioterapeutas, alguns fazem também agulhamento a seco de pontos gatilhos. Na prática, né, se o paciente tem mais do que 5 pontos gatilhos, se tem muitos, mais do que uma banda muscular tensa, se a dor realmente, às vezes é um hemicorpo inteiro, eu não gosto de fazer com agulhamento a seco, porque é doloroso para o paciente. Eu que não faço acupuntura. Quem faz acupuntura e vai fazer agulhamento a seco, eu acho que tem uma vantagem adicional, porque ele desativa o ponto gatilho e faz ali um ponto de analgesia à distância, ajuda a equilibrar, né? Daqui a pouco, Luciano, eu vi que a Luciana entrou aí, ela vai poder comentar que ela faz muito isso, ela faz acupuntura também, né? Então, o agulhamento a seco ele pode ser feito, né, em cima do ponto gatilho, ocorre geralmente uma twitch response, ou seja, você consegue desativar. Quando você atinge o ponto gatilho abaixo da pele, ocorre um reflexo contrátil muscular, chamado twitch response. É um sinal de que você acertou o ponto gatilho. Os trabalhos mostram que você fazendo com anestésico local ou com agulhamento a seco, o resultado clínico é muito semelhante, desde que você acerte o ponto gatilho sobre a pele. Aqui, eu fazendo uma desativação no quadrado lombar, né? O paciente fica no decúbito lateral e a gente usa uma agulha um pouquinho maior. Tá? Outro caso aqui também. Tá? Tá? E aqui eu, né, também nos meus momentos de tensão, né, e o meu colega anestesista, nosso parceiro, né, doutor Regis, né, quando eu estou com um ponto gatilho que não aguento mais, eu paro, né, paro o que eu estou fazendo e peço ele fazer infiltração. O mesmo acontece com ele também. Isso aqui não é raro, quase todo mês eu passo por uma situação dessa porque não faço tratamento adequado da minha dor. Tratador dos outros, eu não tenho tempo de fazer as terapias, de fisioterapia. Infelizmente, não é raro eu passar por essa situação também. Tá? Quando o paciente tem muitos pontos gatilhos e tem outras fontes de dor também, outros pontos, por exemplo, dor facetária, lombar, ou uma osteoartrose, eu prefiro fazer a desativação de pontos gatilhos e também outros pontos de infiltração, como, por exemplo, infiltração peridural ou infiltração facetária, eu prefiro fazer no bloco cirúrgico, sob sedação, porque é mais seguro para o paciente, é mais confortável. Eu posso utilizar uma quantidade de anestésico local maior do que eu utilizaria no consultório,
No consultório, eu não tenho recursos para socorrer o paciente se tiver uma complicação, e no bloco cirúrgico, não. É um ambiente adequado para isso. Então, eu faço isso muito no hospital, que é o meu habitat, no bloco cirúrgico. Mas tem gente que faz predominantemente no consultório, né? Outra alternativa que nós fazemos também, outra intervenção a nível de consultório, é a terapia por ondas de choque. Eu não vou me alongar muito nessa aula, porque não é o objetivo. Mas, em resumo, é o que vocês conseguem ver aqui nessa imagem, né? Nós, que no primeiro momento, observe um horário aqui, né? Às 8h42, inicialmente, o paciente apresenta aqui, nossa, essa área mais vermelha significa banda de tensão muscular, né? É aqui esse pontinho aqui, o ponto mais quente, com temperatura mais elevada nessa imagem, tá? E aqui, alguns minutos depois, 9h26, depois que eu fiz uma sessão de terapia por ondas de choque. Então, veja a diferença entre o antes e o depois. Então, a terapia de ondas de choque é uma terapia usada, ou seja, é uma onda eletroacústica que segue um princípio, por exemplo, da litotripsia, mas ela é ajustada para usar no tecido músculo-esquelético. Ela não vai muito abaixo da pele, ela vai assim uns 4, 5 centímetros, né? Dependendo do modelo. Existem modelos que vai mais profundo. Mas para dor muscular, dor miofascial, a gente utiliza essa de baixa potência mesmo. Então, é uma forma também de ajudar na liberação da fáscia, na liberação miofacial, na desativação de pontos gatilhos, e não é invasivo, não tem agulha, não tem anestésico local, é uma terapia muito boa para fazer a nível de consultório. Tá? Claro, se puder ser feito com auxílio da termografia, isso fica muito melhor, potencializa os resultados. Aqui um exemplo de um laudo da termografia, mostrando, descrevendo os pontos, os músculos que o paciente tem, estão comprometidos, né? Avaliando também, às vezes, alguma disfunção do sono. Então, é uma ferramenta muito útil na nossa prática, né? Aqui, depois que a gente fez o diagnóstico com a termografia, uma epicondilite, né? O segundo passo foi a terapia por onda de choque. Então, muito útil para nós usarmos a nível de consultório também. Então, esse caso aqui, essa imagem mostra os pacientes com ponto gatilho aqui na região do trapézio, né? E provocando uma cefaleia do tipo cervicogênica. Então, a terapia de onda de choque sendo aplicada nessa paciente. Muito importante a gente saber esses conceitos, né? A associação de pontos gatilhos com cefaleia do tipo migrânia e cefaleia tensional, eles podem fazer com que essas crises de cefaleia se estendam mais do que o habitual. Por exemplo, uma crise de enxaqueca que dura, em média, 3 dias, pode demorar uma semana ou mais, quando associada a pontos gatilhos miofaciais. E a dor e quando associada à cefaleia tensional, isso pode também se prolongar muito e resulta no que nós temos na cefaleia crônica diária, que é outra entidade mais difícil de tratar. No momento oportuno, nós voltaremos a falar sobre isso. Né? Mas, às vezes, chega um momento em que a desativação de pontos gatilhos não produz mais o alívio da dor. Você faz uma vez, faz duas, o paciente não corrige os fatores perpetuantes, não consegue se reabilitar adequadamente, vida muito agitada, e volta para você de novo com muito precoce, pedindo uma solução para o seu problema. Existem recursos que nós podemos lançar mão para aumentar a eficácia, né, dessas intervenções, como, por exemplo, as técnicas minimamente invasivas, né, para tratamento da dor na coluna. Então, as técnicas intervencionistas para tratamento da lombalgia, da cervicalgia, das dores ao redor da coluna, elas podem ser feitas em diversos sítios, em vários pontos. Nós podemos fazer na musculatura, é o que nós fazemos, né, de injeção de anestésico local. Nós podemos fazer periforaminal, quando existe um componente de estenose de forame, mas não existe uma compressão nervosa. Né? Nós podemos fazer sobre as lâminas, interlaminar, mas essa figura aqui embaixo da direita, no canto inferior direito,
ela resume bem. A gente pode fazer procedimentos intradiscais, nós podemos fazer procedimentos intradurais, nós podemos fazer procedimentos paravertebrais, nas facetas, em vários pontos, a depender do que nós julgamos ser a origem da dor naquele paciente. Tá? Então, o mais comum, o procedimento mais comum que nós fazemos é a desnervação percutânea da divisão medial do ramo dorsal. Esse é o nome técnico do que é popularmente conhecido como risotomia de facetas. Então, nós temos aqui a raiz anterior, a raiz motora, e temos a raiz posterior, né, do nervo espinhal. Essa raiz motora, que raiz anterior, ela é mista, né? Um nervo que vai para os membros, contração muscular, sensibilidade, enfim. É um nervo que tem vários filamentos. Mas sai uma divisão, assim que a raiz sai aqui, existe uma divisão que sai para cá, para a musculatura paravertebral e para as facetas articulares. Então, existe a corrente que defende que a dor é só da faceta, né, dos cirurgiões de coluna, ortopedista, e existe a corrente, né, que defende que a dor vem predominantemente da musculatura paravertebral. Né? E aí a gente faz o planejamento e tratamento do paciente. Então, existe esse fator de confundimento. Né? Dor miofascial é a dor facetária. Então, existem alguns princípios. Né? No primeiro momento, é prudente, é aconselhável nós tratarmos primeiro o componente miofacial e ver o que fica de dor nesse paciente após um breve retorno, um breve período de reabilitação, 4 ou 6 semanas, para clarear mais o diagnóstico para a gente. Então, os procedimentos percutâneos, eles servem também para finalidade diagnóstica, para completar o raciocínio do médico. Não servem unicamente para diminuir a dor, para a intervenção em si. Nós completamos o raciocínio para verificar se a dor vem daquele sítio. Então, são utilizados aparelhos como esse, equipamentos de radiofrequência, onde é ligado um fio, né? Esse fio vai até um eletrodo que vai até uma agulha, né? Passa por dentro da agulha como se fosse um probe, e nós conseguimos esquentar a ponta dessa agulha a uma temperatura de 80 graus, ou menos, ou mais, é controlável. E direcionamos essa agulha para os nervos que nós queremos desnervar. Existe a radiofrequência convencional, onde nós utilizamos 80 graus. Né? Existe a radiofrequência pulsátil, onde a temperatura na ponta da agulha é de 42 graus. A radiofrequência convencional, essa que nós elevamos a temperatura a 80 graus, ela destrói o nervo. Nós queimamos axônio. Esse nervinho aqui, ele fica totalmente queimado, onde representa aqui essa parte. Né? Então, tem algum problema nessa situação? Geralmente não, porque algum tempo depois, esses filamentos vão se regenerar, né? E o paciente provavelmente vai precisar de outra radiofrequência. Qual é o tempo que ele se regenera? Pela literatura, é descrito que leva-se 8 meses a 2 anos para acontecer a regeneração desses nervos que nós desnervamos. Então, o paciente vai aproveitar esse tempo, que vai dar um alívio importante na dor, para reabilitar, perder peso, entrar na rotina de atividade física, né, dormir melhor, reorganizar a sua vida. Então, se ele não conseguir fazer isso, há uma grande chance de ele precisar de nova intervenção daqui a 8 meses, daqui a 1 ano. Isso precisa ser explicado para o paciente, que a infiltração, a desnervação percutânea, no caso a risotomia, são apenas pontos, né, de intervenção numa linha de tratamento que ele precisa seguir. Tá? Então, aqui mostrando o equipamento, a radiofrequência pulsátil, aqui mostrando a imagem de raio-x cervical, aqui na direita. Na esquerda, esse X aqui é uma imagem, né, onde nós colocamos de forma imaginária a agulha, nós direcionamos a agulha no meio aqui desse X, nas facetas laterais aqui, onde está o nervo,
né, que inerva essa musculatura axial. Nós estimulamos, né, a 5 Hz. Depois que nós estimulamos e conferimos o parâmetro radiológico, nós observamos a contração muscular e, ao final, quando nós conferimos o parâmetro radiológico e fisiológico, nós fazemos a lesão, geralmente 90 segundos, né, a 80 graus. Tá? Então, quando nós utilizamos o raio-x, nós imaginamos que o nervo está assim, ó. Não é que imaginamos, nós precisamos ter essa imagem anatômica, né, em mente para poder direcionar a agulha. Então, nós direcionamos a agulha para cá, para esse pontinho aqui, que é o ombro da faceta, essa parte aqui. Imagina que aqui é o corpo vertebral e aqui o processo transverso. Então, nós apontamos a agulha para cá, para esse ponto, entre o corpo vertebral e a faceta. Então, aqui que está passando o nervo que vem para a faceta articular e para a musculatura paravertebral. Então, ao final, né, nós diminuímos, nós interrompemos, né, a transmissão do estímulo doloroso para o sistema nervoso. Então, nós marcamos os pontos assim no paciente. Nesse caso, na cervical, nós vamos fazer a desativação de pontos gatilhos e na lombar nós vamos fazer infiltração facetária e infiltração peridural via hiato sacral. Nós podemos usar apenas anestésico local. No caso dos pontos gatilhos, nós usamos, né, só uma diluição de anestésico local com água destilada. Esse é o padrão, geralmente meio a meio, metade de água destilada e metade de anestésico local. Mas nas facetas articulares do peridural, nós podemos usar também um pouco de corticoide de depósito, triancinolona, do Decadron, são os nomes comerciais, Triancil, do Decadron, né? E que nós usamos de rotina. Isso potencializa o efeito do bloqueio, porque esse corticóide de depósito ele é particulado, fica absorvendo ali nos tecidos por mais alguns dias, geralmente 2 a 3 semanas, né, fazendo com que o efeito do bloqueio seja mais eficaz, permitindo com que o paciente vá a fazer sua fisioterapia adequadamente. Na região cervical, nós não usamos corticóide particulado. Importante que vocês saibam disso, são formadores de opinião. Por quê? Porque o corticóide particulado, ele pode provocar, essas partículas podem provocar microêmbolos, né? São microêmbolos e podem provocar isquemia na cervical. Eu já vi paciente tetraplégico depois de uma infiltração cervical. Então, não existe nada simples em medicina. Todo procedimento desse, ele carrega, né, com muita responsabilidade. Então, tem que fazer de forma muito planejada e segura. E existem, assim, uma verdadeira pletora de procedimentos intervencionistas ao redor da coluna, que podem ser feitos, né? Esse é um guideline que foi feito em 2013, já está para ser lançado o segundo, mostrando as evidências científicas dessas técnicas minimamente invasivas. Então, esse guideline avaliou desde injeções peridurais, transforaminais, injeções intraarticulares, radiofrequência pulsátil, procedimentos intradiscais. Então, aqui só na coluna lombar, imagina isso aqui, existem muitos procedimentos possíveis. E a cada ano, né, a indústria, né, de equipamentos médicos lança novos equipamentos. Porque são procedimentos que relativamente de baixo risco, a pessoa faz uma série de 30 pacientes, consegue publicar, consegue mostrar segurança, consegue autorizar nos órgãos de saúde. Então, existem muitas alternativas, muitas tecnologias, mas elas se resumem a esses procedimentos, né? Infiltração peridural, facetária ou divisão do ramo medial, dorsal. Na região cervical existem muitos procedimentos também, que vão desde discografia provocativa até bloqueio de nervo, radiofrequência também, na região torácica, e os implantes, né? Estimulação medular, bomba de morfina, que nós vamos falar no momento final dessa aula. Então, a radiofrequência, nós vamos detalhar um pouco mais agora sobre a técnica. Como nós fazemos? Então, é ligado, né, um equipamento que tem uma agulha, como se fosse um bisturi elétrico. Esse equipamento ele eleva a temperatura da agulha de forma controlável,
nós direcionamos a agulha para aquele nervo, para aquela região que nós queremos desnervar, guiado por imagem de raio-x, testamos isso, né, com a radiofrequência, testamos isso com um estímulo antes de fazer a lesão, de queimar o nervo, e com isso nós fazemos a lesão onde nós quisermos. Quando vamos fazer pulsátil, radiofrequência pulsátil, não, nós direcionamos para os gânglios. Tá? Existem indicações específicas. Né? Qual é o efeito da radiofrequência? A radiofrequência tem um efeito térmico e tem um efeito não térmico. A radiofrequência pulsátil, ela é usada atualmente assim muito, tem crescido muito o seu uso. Né? Então, ela é muito eficaz quando você tem um gânglio, por exemplo, gânglio de C2, gânglio de L2, gânglio esfenopalatino, por exemplo. Então, no gânglio, o que a radiofrequência pulsátil faz? Ela eleva a temperatura a 42 graus, mas ela vai, essa energia ela é entregue em trends, em pulsos, né? Pulsos de vários pulsos por milissegundos. Então, isso funciona como uma desfibrilação funciona no coração, ou seja, ela tende a reorganizar os potenciais de ação desses neurônios que estão alterados. Né? Então, estão alterados de forma crônica, pela neuroplasticidade, pelo que acontece, uma neuroplasticidade mal adaptativa nos pacientes com dor crônica, que nós já explicamos no início desse curso. Né? Então, a radiofrequência pulsátil, ela tem a finalidade de restaurar, né, o equilíbrio elétrico, né, desses neurônios nos gânglios, mas tem também um efeito antidrômico. Se você aplicar a radiofrequência pulsátil em nervos, existe uma ação antidrômica, ou seja, ela modifica o potencial de ação daquele nervo de forma antidrômica, ou seja, da periferia para o centro, chegando a provocar efeitos, né, lá no corpo do neurônio, né, na célula, né, e modificando, né, a frequência de disparos dos potenciais de ação desses neurônios. Então, existem vários usos, né, da radiofrequência pulsátil fora dos gânglios. Radiofrequência pulsátil para no nervo geniculado, no joelho, no quadril, no nervo supraescapular. Existem muitas evidências científicas mostrando o bom resultado. Não é muito difundido ainda porque as operadoras de saúde não querem autorizar. Né? Não está no rol da ANS para esses sítios, para essa topografia. Está regulamentada para ser usada na coluna vertebral, né? na risotomia de facetas ou de procedimentos para vertebrais. Então, sempre fica aquela disputa entre o que a gente quer fazer para o paciente de melhor e o que o convênio consegue liberar. Então, cada síndrome dolorosa ela pode ter mais de um foco de nocicepção, né? Sendo prudente usar, às vezes, mais de uma modalidade de radiofrequência. Você pode fazer a desnervação do ramo medial de L1 a L5 e utilizar a radiofrequência pulsátil no gânglio de L2, por exemplo. Então, cada paciente precisa ser analisado de forma muito cuidadosa. Então, para o paciente fica assim, né? É fechado um circuito elétrico, você consegue provocar, né, essa lesão no alvo específico, regulando a voltagem, né, e a temperatura. O efeito é melhor quando você consegue colocar a agulha paralela ao nervo, aqui como na figura em B, do que quando você coloca perpendicular, e você direciona, né, para o sítio que você quer, cervical ou lombar. Então, aqui vejam o fio conector, né? A agulha é uma agulha que ela é encapada, ela só desencapa da ponta da agulha, mas ela para não queimar a pele. Você tira o mandril, coloca esse eletrodo e controla a temperatura da agulha nesse aparelho aqui. Aí você consegue fazer, geralmente são 10 pontos na cervical e 10 pontos na lombar, ou seja, 5 de cada lado. Você direciona assim e faz a desnervação percutânea da divisão medial do ramo dorsal, conhecida como risotomia de facetas. Tá? É o que a gente faz, né, como está descrito nessa imagem aqui.
Aqui também os parâmetros radiológicos, já mostrado antes. Esses parâmetros radiológicos, eles são bem sutis. A gente pode fazer no raio-x em AP ou numa visão anterolateral, onde a gente mira aqui a faceta, como se fosse o SAP, o S, o I, mostrando o olho, né? Como se fosse o olho no cachorrinho, o cachorrinho escocês, né? Então, esse ponto, se você mirar na visão lateral, você consegue pegar as fibras de forma mais precisa. Tá? O bloqueio do gânglio de L2 é outra alternativa que nós usamos também, de técnicas intervencionistas. É um gânglio que é considerado um relé simpático do membro inferior. Então, vários feixes nervosos simpáticos que vêm do membro inferior, eles passam, eles convergem para o gânglio de L2. Podemos fazer bloqueio ou podemos fazer radiofrequência pulsátil. Por exemplo, uma situação muito frequente e útil para esse bloqueio é a síndrome de dor complexa regional no membro inferior. Ou quando você tem dor discogênica. Você tem uma dor axial que você atribui que seja originária da degeneração discal. Aí você faz bloqueio no gânglio de L2 também. Na prática, eu prefiro fazer um bloqueio terapêutico e direcionar para o maior número possível de sítios de origem da dor. Bloqueio na faceta, divisão medial, bloqueio do gânglio L2, bloqueio peridural. Então, a gente faz um bloqueio de vários sítios com o objetivo de melhorar ao máximo o paciente para que ele possa se reabilitar. Aqui na região cervical, mostrando o ponto para o qual nós direcionamos a agulha, né? No meio dessa faceta que a gente faz uma divisão assim num X e direciona para cá, para esse pontinho vermelho, né? Aqui mostrando uma visão, aqui o forame, né? A infiltração foraminal, que é feita também, onde nós direcionamos para esse ponto aqui, tá? Quando o paciente tem uma compressão foraminal, nós direcionamos para cá, tá? Mas não é muito usual infiltração foraminal na cervical. A gente prefere infiltrar apenas o nervo, divisão medial, pelos riscos de atingir a artéria vertebral, de atingir outra artéria. Então, as artérias na cervical a gente não quer pegar de forma inadvertida, de forma alguma. Tá? Em outro momento, nós podemos detalhar, num curso, talvez, de técnicas de intervenção, detalhar mais detalhes técnicos, que não é o objetivo desse curso. Tá? Então, só mostrando como é o parâmetro radiológico. Mostrei antes o parâmetro radiológico na lombar, e aqui é na cervical. Então, os nervos estão passando para a musculatura, para a faceta. Na divisão medial do ramo dorsal, ele passa dessa forma. No raio-x em AP, fica aqui como se fosse na cinturinha, nós chamamos a cinturinha do pilão. Então, nós direcionamos a agulha para cá, no AP, 2, 3, 4, 5 pontos. E no perfil, no raio-x de perfil, nós tentamos direcionar a agulha para cá. E a gente faz o estímulo motor sensitivo, depois faz a lesão. Tá? Geralmente, eu não faço no gânglio de L2, né? Mostrando aqui essa imagem que é possível fazer no gânglio de L2, sim, para uma cefaleia occipital, no KG importante, cervicogênica, mas esse é um procedimento de exceção. Eu faço uma exceção devido aos riscos de lesão da artéria vertebral nesse ponto. Por fim, de técnicas minimamente invasivas para dor, nós temos a epiduroscopia. A epiduroscopia foi o motivo da minha tese de doutorado no HC. É uma técnica minimamente invasiva. Nós acessamos o espaço peridural com catéter vídeo guiado, né? É assim, nós fazemos a punção pelo hiato sacral. E, através desse catéter vídeo guiado, nós conseguimos desfazer aderências. É mais indicado para pacientes que já foram operados da coluna, foram operados de hernia e não melhoraram, né? Então, geralmente associado à fibrose, né? Junto ao acesso cirúrgico. Então, com esse catéter ele é dirigível, então nós conseguimos direcionar para um lado, para o outro, guiado por radioscopia. Nós desfazemos aderências,
e ao final nós, né, injetamos medicações, o corticoide ou hialuronidase, às vezes ozônio, que foi o motivo da minha tese lá, comparando com oxigênio, né, muito útil na prática, principalmente para os pacientes que têm síndrome dolorosa pós-laminectomia. Na prática, quem não, eu uso muito só essa agulha, a agulha de peridural, para infiltrar a solução de corticoide com anestésico, nos pacientes que não têm indicação de epiduroscopia. O paciente com dor lombar inespecífica, que não foi operado para nada ainda. É um procedimento difícil de fazer na prática, porque não está autorizado, não está no rol da ANS. Tá? Mas é um resultado muito bom. A ozonioterapia, ou ozonionucleose, né, consiste na injeção intradiscal ou periforaminal, né, de ozônio na concentração medicinal. O ozônio é um potente oxidante. Se você colocar um ozônio, abrir uma máquina de, ozônio, de fabricação de ozônio, que ela é fabricada através de uma descarga elétrica com oxigênio, feito no bloco cirúrgico mesmo. Se colocar uma luva, você vai observar que ele corrói a luva ali, na hora. Então, a ação dele nos tecidos, nos sítios, né, onde tem focos de dor, é de redução, ele é um potente oxidante das substâncias interleucinas, substâncias algiogênicas. Então, e ele também estimula a cascata bioquímica, né? Como se ele fosse um catalisador, ele potencializa também a cascata bioquímica através dessas reações bioquímicas que ele dispara, né? Dessa capacidade de ser um potente oxidante. Ele faz isso de forma muito rápida, muito eficaz. Ainda não é validado, não é aceita essa terapia pelo Conselho Federal de Medicina no Brasil. Muito usada na Europa, na Itália, no leste europeu, mas no Brasil está validada por outros conselhos. Fisioterapia, odontologia, tem muitos médicos que usam, mas todos eles sabem que ainda não está autorizada pela ozonioterapia, devido a uma série de fatores políticos, questões de evidência científica para algumas doenças, ausência de protocolos definidos, mas é uma terapia que existe, e os pacientes vão perguntar a você em algum momento se você já ouviu falar sobre a ozonioterapia, se é eficaz. Sim, é eficaz. Eu, inclusive, publiquei uma revisão sistemática sobre a ozonioterapia na dor lombar, tem sua eficácia, mas ainda não é liberado pelos órgãos, né, do Brasil, pela Vigilância Sanitária, pelo CFM. Tá? Agora a gente faz uma pausa para eu voltar em seguida falando sobre o estimulador medular. Eu queria agora ouvir vocês, se vocês têm alguma dúvida, que nós estamos aí agora. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá? Luciana, você está aí, está ouvindo? Tô sim. Tá. Peraí. Você quer acrescentar alguma coisa, algum comentário? Tá? Não, só com relação ao ponto gatilho, quando a gente tem ponto gatilho generalizado, geralmente a gente faz o que a gente chama de limpeza primeiro, a gente dá medicação para o paciente, relaxante muscular, manda fazer alongamento, tudo, porque a gente tem um negócio que chama ponto gatilho primário e ponto satélite. Isso. A gente tem alguns músculos no corpo que tem uma tendência a fazer ponto gatilho, por exemplo, o trapézio, o glúteo, e tem outros músculos que, quando esses músculos primários estão afetados, eles são de unidades motoras, que a gente fala. Eles tendem a ficar juntos. Por exemplo, quando o trapézio está afetado, você tende também a ter o elevador da escápula afetado, o deltóide afetado, bíceps afetado, são todos que são agonistas e antagonistas afetados. Então, o que a gente faz? Quando tem muito músculo afetado, a gente tende a fazer a inativação de ponto gatilho nesses músculos-chave para dar uma limpada, pede para o paciente fazer alongamento, dá medicação para ele, principalmente relaxante muscular, que está provado, por exemplo, em ciclobenzaprina, consegue desativar alguns pontos se você usar por 15 dias, tá? Se o seu paciente aguentar, tiver muito sono e tal.
e aí a gente vai lá e agulha novamente. Tá? A gente costuma fazer isso. Se o paciente tem aquela dor generalizada, que nem o Newton falou, hemicorpo, corpo inteiro, alguma coisa, opa, já tem, aí você tem que abrir mais mão de medicação e devagar, com cuidado e tal. Se você fizer só a inativação de ponto gatilho, ou se você fizer só a terapia, a física, por exemplo, fisioterapia, ou se você fizer só a medicação, não dá certo. Tem que ser multiprofissional, negócio que nem o Newton falou, olha eu aí agulhando toda semana, porque eu não faço direito, tem que fazer e aí volta. Mas é exatamente o que ele falou, tá? Era isso. Legal. Viu? O Hamilton entrou aí, nosso Hamilton é o nosso fisioterapeuta, é isso? Hamilton, você está ouvindo? Quer falar alguma coisa? Tá, então a gente, o que é preciso entender é que a dor miofacial, ela é muito prevalente, né? A maioria dos pacientes tem. E, às vezes, a gente faz a desativação de um ponto gatilho ativo e ele volta na semana seguinte com outro ponto que ele não estava sentindo. Porque nós temos dois tipos de ponto gatilho, o ativo e o latente. Às vezes, você tira a dor daquele que estava mais intenso e ele volta depois, né, referindo dor daquele ponto gatilho, né, estava latente, que agora ele passou a perceber a dor É que às daquele vezes outro o ponto. paciente tem um manejo de percepção de dor, ele podia até estar com dor em outro lugar, mas a dor do primário era tão forte que ele não viu os outros, também O que acontece. que é Muito. preciso entender, assim, de um modo geral? As pessoas entenderem que a dor miofacial ela é subdiagnosticada, ela é muito prevalente, apesar de ser muito prevalente, e que muitos pacientes, às vezes, são submetidos a procedimentos, a cirurgias na coluna, e não melhoram porque não foi tratada a causa principal da dor, que era a dor miofacial. Foi operado, né, a ressonância, não foi operado o paciente. E aí, a principal causa dos pacientes que persistem com dor depois de cirurgia na coluna é são diagnósticos que não estavam muito bem definidos, né? Depois ele volta com dor por conta disso, né? Então, as técnicas intervencionistas para dor é um mundo à parte, é um capítulo à parte que nós falamos assim superficialmente dos bloqueios, da risotomia, das infiltrações, que na verdade para mim é a rotina, a gente faz bastante. Mas existem outras sim dolorosas que precisam de intervenções maiores que nós vamos falar aqui na próxima parte. Luciana, como é que está lá? Dá notícias aí do outro lado do mundo, do Covid. Como é que está o Covid aí Ai, meu Deus. na O Holanda? Omicron aqui tá dando medo em todo mundo aqui. Mas aumentou mesmo o número de casos? Aumentou, o hospital tá lotado, tudo fechado, isso mesmo. O lockdown de novo. É semi, né? Fecha às 5 horas da tarde e abre 5 horas da manhã só. E não pode receber mais que 4 pessoas em casa, mas é parcial, né, que eles falam. Mas sim, Sério, então. Vai já chegar aqui. sério. É. Aí estão começando a dar a terceira dose da vacina em todo mundo. Coronavac não tem cobertura contra o Omicron, por isso que estão dando a terceira dose, né, de Pfizer, que seja, Moderna, tal, porque uma hora vai chegar. Certeza. Ok, agora preciso de vocês querem um intervalinho para o próximo tema ou a gente pode continuar? Eu precisaria de um intervalinho para beber água, né? Uns 15, 20 minutinhos. Pode ser. Pode ser. Pode ser, Newton. Tá bom. Tá. Então eu ponho. Deixa aqui ligado ou ponho outro link? Não, deixa aí ligado, só fecha a câmera e o áudio. Mais fácil, não é? Isso. Então são Tá bom? 19h09, a gente volta às 19h30, tá? Tá bom, tá Luciana jóia. já nos brindou com sua participação, mas se quiser, tá liberada, porque ela é 6 horas de fuso horário, né? Não, mas eu volto mais um pouquinho, tá bom? Tá bom. Até daqui a 20 minutos. Vão deixando perguntas aqui no chat, se tiverem perguntas. Vou compartilhar, vamos voltar na continuidade à nossa aula de hoje. Tratamento neurocirúrgico da dor. Vocês conseguem ver minha tela? Muito bem. Então,
Dando continuidade aqui ao nosso curso de primeiros passos em dor, nosso projeto Dor Sem Fronteiras. Nós vamos falar agora sobre o tratamento neurocirúrgico da dor com os procedimentos neuroablativos. Os procedimentos neurocirúrgicos, eles são subdivididos em dois grupos: os procedimentos neuroablativos e os procedimentos neuromodulatórios. Os procedimentos neuroablativos são procedimentos nos quais nós destruímos gânglios, nervos, ou outros alvos, por exemplo, tálamo, né, no núcleo do tálamo, para diminuir a dor do paciente, ou mesmo para destruir aquela dor, aquela via que transmite a dor, como, por exemplo, a via trato espinotalâmico. São muito utilizados na dor relacionada ao câncer, né? Na dor oncológica. Tá? Então, a dor oncológica ela é melhor tratada, né, desde a analgesia controlada pelo paciente, que é a bomba de PCA, mas isso seria num mundo bem diferente do nosso, nós não temos a nossa realidade aqui. No Nordeste, João Pessoa, Recife, onde eu atuo, não existe esse tratamento disponível. Os convênios não pagam, os hospitais não incentivam o seu uso, existem muitas barreiras para isso, mas é um tratamento padrão ouro para pacientes com dor de difícil controle, pós-operatório, dor relacionada ao câncer. Inclusive, o paciente pode ir para casa com esse equipamento, né? Uma bolsa, como semelhante a uma bolsa, uma bomba semelhante àquelas bombas de infusão de fármacos na UTI. O paciente controla, a gente deixa um parâmetro, ele controla até determinado ponto, ele consegue aumentar ou diminuir a dose da substância que nós colocamos nessa bomba. Geralmente são opioides fortes, né? Fentanil, morfina, metadona. Então, padrão ouro para o controle da dor em pacientes internados, né? É a analgesia controlada pelo paciente. Tá? Existem protocolos para isso, já protocolos tanto de dose de medicamento como um protocolo gerenciado de cuidados de enfermagem, cuidados médicos, no qual nós já deixamos preparados algumas condutas caso o paciente venha desenvolver algum efeito colateral, né? Então, aqui é uma prescrição médica de PCA, né? O paciente tem aqui tratamento dos efeitos adversos, né? Dramin, uma ampola, Nauzedron, uma ampola, se ele tiver náusea e vômito, Dramin, se ele tiver prurido, retenção urinária, fazer sonda vesical, bradicardia, desligar a bomba, se ele tiver hipotensão, posicionar o paciente em Trendelenburg, ou hidratação, fazer hidratação, depressão respiratória, oferecer oxigênio. Então, assim, esses protocolos gerenciados são protocolos, nós já deixamos as condutas caso o paciente venha desenvolver algum efeito colateral ou efeito adverso. Então, os agentes neurolíticos que podem ser usados são álcool ou fenol, álcool absoluto ou fenol, que destrói os nervos. O álcool tem a vantagem de ter uma analgesia bem efetiva, de fácil administração, podemos usar em qualquer gânglio, né? E, eventualmente, nós podemos usar no líquido também para destruir a caldequina, por exemplo, mas isso é mais utilizado no fenol. Tá? O fenol, às vezes, é melhor para algumas situações do que o álcool, né? Porque o fenol ele tem alguma dificuldade de administração, a injeção é mais lenta, tem que ter agulhas especiais. Aqui na região onde eu atuo, João Pessoa e Recife, nós não fazemos isso, raramente. Os hospitais de câncer, os hospitais oncológicos não têm essa rotina de tratamento de agentes, tratamentos percutâneos para dor. Um ou outro tem equipe de dor, né, que está começando ainda. Assim, eu costumo dizer, em relação ao centro de ofísio para formação, sendo grupo de dor da USP, nós aqui estamos há alguns anos-luz atrás desses grandes centros, por uma questão cultural, né? Aqui não tem a cultura de tratar a dor nos pacientes, existe um total desprezo, total negação pela dor que os pacientes têm, não existe a menor preocupação dos gestores de criar um serviço de dor, de montar, de facilitar isso, né? Por isso que nós estamos
fazendo uma ação desse tipo de educação continuada, Dor Sem Fronteiras, esses cursos de dor, e para estimular cada vez mais, né, as novas gerações de médicos, de profissionais da área de saúde, a entenderem melhor esse fenômeno da dor e nos ajudarem a dar uma melhor assistência a esses pacientes. As simpatectomias, elas são exemplos de procedimentos neuroablativos que podem ser feitos. Aqui tem um exemplo, a destruição do plexo celíaco, por exemplo, num paciente com câncer de cabeça de pâncreas, ou câncer de pâncreas, pode ser feito por via endoscópica ou pode ser feito por via percutânea, né? Então, são pacientes geralmente com câncer inoperável, né, tratamento paliativo, mas que tem uma sobrevida razoável, geralmente acima de 6 meses, são as indicações, né? Existem fórmulas, existem meios pelos quais os oncologistas conseguem predizer mais ou menos uma expectativa de vida para cada paciente. Então, os procedimentos neuroablativos são indicados para pacientes com dor relacionada ao câncer que tem pelo menos 3 meses de sobrevida. Mas não é uma coisa impeditiva, que você pode fazer a qualquer momento se o paciente tiver acesso ao cirurgião ou ao especialista em dor que possa fazer isso. São procedimentos que podem ser feitos tanto por um neurocirurgião como por um anestesista especialista em dor, com experiência em intervenção. No ato cirúrgico, o paciente pode ter complicações, diarreia, hipotensão arterial ou dor torácica, ou derrame pleural, porque ocorre a destruição total do plexo. Então, ocorre uma alteração do sistema nervoso autônomo. Então, esse paciente entra em hipotensão porque ele faz uma diarreia muito grande, ele libera muito líquido. Então, no pós-operatório, precisa estar preparado. Mas existem muitos pacientes que precisam desse tipo de procedimento. Os pacientes com dor relacionada ao câncer de pâncreas. Na técnica percutânea, que é a técnica que eu faço, ela é feita assim: o paciente de decúbito ventral, nós fazemos uma marcação da agulha, geralmente 7 a 10 centímetros lateralmente, e nós direcionamos para o pilar diafragmático, e para o plexo celíaco. Guiado por raio-x, colocamos o contraste, conferimos que não está indo para nenhum vaso calibroso, né? E depois que nós conferimos a imagem com o contraste, nós injetamos 10 ml de álcool absoluto de um lado e do outro. Tá? Esse aqui é outro ponto que nós podemos fazer também é o plexo hipogástrico para câncer do abdômen, do andar inferior do abdômen, câncer pélvico, por exemplo, câncer de intestino grosso, câncer de cólon, ou um câncer de útero, né? Um câncer da pelve. Então, um câncer inoperável, o paciente com a dor de difícil controle, nós destruímos o plexo hipogástrico e o paciente tem uma melhora muito grande da dor. Mas, com o passar do tempo, se ele tiver uma sobrevida, né, ainda considerável, a tendência é o tumor se espalhar, atingir mais nervos, né, que não passam pelo plexo hipogástrico, e o paciente voltar a sentir dor. Isso não é raro acontecer. Isso pode acontecer em qualquer momento, qualquer paciente no qual nós fazemos uma destruição do plexo celíaco, do plexo hipogástrico. Tá? O paciente decúbito ventral, sedado, uma radioscopia, e nós fazemos a intervenção. Uma intervenção que é possível ser feita também é a mielotomia. Nós fazemos uma cirurgia na coluna, abrimos a coluna, abrimos a lâmina, abrimos a dura mater, né, e destruímos, né, assim, passamos a lâmina, um bisturi elétrico, no meio, no sulco posterior. Né? Isso nós podemos fazer na coluna lombar e, eventualmente, na coluna dorsal, eventualmente, mas com grande risco de lesão do trato cortical. Mas, em tese, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos cortando, né, as fibras que passam a linha média, porque o trato espinotalâmico ele é um trato cruzado, né? Então, os neurônios, nossos receptores,
os aferentes transmitem os impulsos nociceptivos para a medula, mas eles cruzam, quando eles chegam na medula, eles entram pelo corno posterior e cruzam a linha média e depois ocorre uma inflexão no sentido cranial, formando o trato espinotalâmico, né? Outra situação possível, sim, voltando um detalhe aqui, a mielotomia é um procedimento de exceção. Atualmente, mesmo nos grandes hospitais de câncer, onde tem serviço regular de tratamento neurocirúrgico da dor, é um procedimento que está em desuso. Assim como a hipofisectomia também. Hipofisectomia consiste em introduzir uma agulha na hipófise e colocar álcool, né, ou fenol. Destrói a hipófise do paciente, né? É indicado para pacientes que têm um câncer disseminado, um câncer um câncer que produz muito hormônio, por exemplo, um câncer originário nos testículos, na próstata, um câncer de útero, né? Então, paciente com câncer disseminado, metástases múltiplas, dor de difícil controle, a hipofisectomia ela pode ser feita, né, como uma medida, assim, uma última alternativa para a dor daquele paciente. Agora, vai ter sérios efeitos, né, colaterais, porque destrói a hipófise, então precisa ser bem planejado para não piorar muito a situação do paciente. Ele é feito guiado por estereotaxia, que é uma técnica na qual nós utilizamos um arco cirúrgico fixo na cabeça do paciente, introduzimos essa agulha pelo nariz e vamos direto na hipófise para fazer essa lesão, né? Assim, é um procedimento muito invasivo, né? Procedimento de exceção, tá? A cordotomia é outro procedimento, esse aqui é mais utilizado. Entre os procedimentos neuroablativos, os procedimentos para dor relacionada ao câncer, este é bastante comum. Esse e a alcoolização do plexo celíaco são os que são feitos mais frequentemente. A cordotomia ela consiste na lesão do trato espinotalâmico lateral. Faz-se uma punção cervical, né, e atingimos o trato espinotalâmico lateral, né, através dessa agulha, né, e com isso nós conseguimos fazer a lesão. Como que a gente faz isso? Existem várias formas. Existe a forma guiada por escopia, e raio-x, o raio-x e o contraste. Nós conseguimos saber porque o contraste ele fica repousando sobre o ligamento denteado. E nós introduzimos a agulha de lesão naquele ponto, fazemos o estímulo, conseguimos estimular o trato espinotalâmico, o paciente refere que é sua dor, e aí nós estamos preparados para fazer a lesão. Outra técnica é a punção de outra agulha paralela com a microcâmera. Estão fazendo a punção da medula sob visão direta. Aumenta a precisão, né? E, consequentemente, o resultado mais satisfatório para o paciente, né? Quando eu estava na USP, essa técnica estava sendo desenvolvida, né? Eu tive a sorte de participar do desenvolvimento dessa técnica guiada por endoscopia. Mas, em resumo, nós destruímos o trato espinotalâmico lateral. Qual é a indicação da cordotomia? A cordotomia, a indicação é para um paciente com um câncer unilateral, por exemplo, um câncer no fêmur, um câncer no quadril, um câncer até na caixa torácica do lado direito, né? É possível fazer. Nós fazemos no contralateral. Se for um câncer de cabeça e pescoço, a cordotomia não está indicada. Nós precisamos fazer num outro segmento, mais acima. Mas é para câncer unilateral. É um procedimento que é feito em pacientes que têm uma sobrevida de pelo menos 1 ano e meio, né? Menos de 1 ano e meio, mais de 1 ano e meio, não compensa fazer a cordotomia, porque não vai ser muito deletério para o paciente, porque o tumor vai crescer, vai procurar outras vias, o paciente pode ter uma dor por desaferentação, é a principal complicação da cordotomia. Tá? Então, resumindo, a cordotomia é para um paciente que tem uma dor oncológica unilateral
pode ser desde o pé até o gradil costal. É eficaz, passa a dor na hora, no ato cirúrgico, o paciente muitas vezes reduz 90% das medicações que ele vinha usando antes. Outro procedimento neuroablativo muito comum que nós fazemos é a dresotomia, a lesão da zona de entrada da raiz dorsal, ou também chamada de tratotomia de Lissauer do corno posterior da medula espinhal. Vou explicar para vocês. Tá? Qual é a indicação do DRES? A indicação principal, o melhor resultado, paciente com dor neuropática por avulsão de plexo braquial, ou plexopatia actínica. Paciente que tem, por exemplo, uma plexopatia pós-radiação para câncer de mama. A gente desenvolveu uma plexopatia pós-radiação, nós chamamos de plexopatia actínica, ou dor relacionada ao câncer, dor no membro fantasma, seringomielia, são situações que nós podemos indicar ao DRES, mas a melhor indicação é dor por avulsão de plexo braquial. Tá? O que significa isso? Paciente, por exemplo, aquele paciente que sofreu uma queda de moto, o plexo sofreu um estiramento, as raízes posteriores foram danificadas, foram arrancadas, nós chamamos de avulsão do plexo, ele fica com a dor por desaferentação, ou seja, não há mais contato, conexão dos aferentes, dos nervos periféricos, com os neurônios de segunda ordem da medula. Então, a gente faz uma neurocirurgia, abre a medula do paciente, abre a coluna, abre a dura mata, identifica esses pontos aqui onde não tem mais a raiz e sai fazendo uma lesão. Estão percebendo aqui a ponta da agulha? Ela entra 2 milímetros aqui no sulco intermédio lateral. 2 milímetros. Essa agulha ligada a esse aparelho de radiofrequência a 80 graus por 15 segundos em cada ponto. E nós fazemos um ponto a cada 2 milímetros. Então, isso é feito sob microscopia. Veja esse paciente aqui. Ó. Nós fazemos programando a cirurgia, a laminectomia, vamos abrir a dura mata. Então, a visão com o microscópio, a visão intraoperatória é essa. Então, nós vamos seguir aqui essa linha onde não tem mais as raízes. Né? É uma cirurgia muito delicada, né? Só quem faz, é claro, é neurocirurgião, né? E tem que ter muito cuidado para não introduzir muito essa agulha, porque senão podemos atingir o trato córtico espinhal, o paciente sair com hemiparesia. Mas quando bem indicada e bem feita, a dor do paciente some na hora. Né? Então, é uma cirurgia muito boa para esse tipo de dor. Claro, pode voltar depois, existe uma parcela que volta a sentir dor depois, mas é um procedimento dos mais gratificantes que nós fazemos para dor. É a dresotomia e a cordotomia. Some a dor do paciente. E aqui é o pós-operatório, né? Com pontos intradérmicos. Lá na USP, onde eu fiz o meu meu treinamento em dor, nós tínhamos que fazer a sutura dessa forma. O chefe não aceitava a sutura habitual. Outro procedimento muito comum são procedimentos para a neuralgia do trigêmeo. A neuralgia do trigêmeo é aquela dor no território do trigêmeo, pode ser em V1, V2, V3, aquela dor em choque, lancinante, relacionada geralmente a um ponto gatilho, uma trigger zone, né? E que não melhora, quando não melhora com tratamento medicamentoso, tem indicação de fazer procedimentos neurocirúrgicos. Existem 4 tipos de procedimentos que podem ser feitos. O procedimento mais eficaz é a descompressão neurovascular, porque a fisiopatologia dessa dor, da neuralgia do trigêmeo, são descargas ectópicas, né, geradas no nervo trigêmeo, na transição entre a bainha de mielina central e a bainha de mielina periférica. Essa é a fisiopatologia mais aceita, que seria provocada por um vaso anômalo, maior do que o normal, né, a apaica, por exemplo, ou a aica, né, e estaria, né, essa pulsação contínua, frequente, em cima desse nervo, dessa transição entre a bainha de mielina central e periférica, ela provocaria, em algum momento da vida do paciente, geralmente acima de 50 anos, provocaria
essa dor, que é de difícil controle. Então, pacientes abaixo de 65 anos, em alguns serviços abaixo de 60 anos, eles têm indicação de fazer a descompressão neurovascular. É o tratamento mais eficaz. Porém, é o tratamento que tem mais comorbidades, mais potencial de complicação. Por quê? Porque é uma neurocirurgia, a gente abre aqui a fossa posterior, aqui é uma visão intraoperatória, aqui o nervo trigêmeo, aqui o vaso, né? E a gente afasta o vaso do nervo e coloca uma prótese, um pedaço de prótese de aorta, coloca um material especial lá afastando, né, a artéria do nervo. Isso dá um resultado muito eficaz no paciente. Então, aqui é o resultado do pós-operatório. Veja onde é que nós fazemos a cirurgia. Então, existe o risco de fístula licórica, existe o risco de infecção, existe o risco de danificar outros nervos durante a cirurgia. Existem, né, os riscos envolvidos, né? Muitos pacientes não querem submeter esse procedimento. Eu, particularmente, eu prefiro tentar procedimentos percutâneos antes do procedimento de descompressão neurovascular, né, por questões de treinamento, né? A técnica que eu tenho mais expertise são as técnicas percutâneas. As técnicas percutâneas são 3 principais, né, todas feitas pela punção desse forame oval. Então, nós podemos fazer a alcoolização, colocar, glicerol, destrói o nervo, né, nos casos de dor relacionada ao câncer. Nós podemos fazer a compressão por balão, coloca-se um balão de Fogarty, compressão nesse segmento aqui, por 1 minuto, isso melhora, né, os disparos neuronais, os disparos de potenciais de ação e melhora a dor do paciente. E tem a radiofrequência, também é por o mesmo forame, mas nós utilizamos um eletrodo especial, no qual, ligado no equipamento, né, de geração de temperatura, 80 graus, nós fazemos uma lesão também por 1 minuto. Então, isso destrói parte dos neurônios do gânglio de Gasser e trata a dor do paciente. Então, a punção é feita assim. A punção é feita mais ou menos a 2 milímetros, 2,5 do canto da boca, né, guiado por raio-x, e aqui uma visão lateral, né, em perfil. Aqui é a célula túrcica, aqui é o dorso da célula túrcica, aqui é o mastoide, aqui é a agulha, aqui é o balão, que foi passado por dentro dessa agulha, tem contraste, nós insuflamos o balão e ele fica em forma de pera. Essa é a forma ideal, tá? Durante 1 minuto. Isso é o suficiente para resolver a maioria das situações. Então, a resposta aqui, a melhor é 85% em 4 anos. Pode voltar depois? Pode. Não existe nenhum tratamento curativo da dor. Apesar de nós fazermos essas intervenções, as lesões, nenhum tratamento é definitivamente curativo. Sempre existe a possibilidade da dor voltar. Nos casos de dor relacionada ao câncer, nós, no segmento crânioencefálico, nós utilizamos radiofrequência do trigêmeo, que é o melhor tratamento para dor relacionada ao câncer. Por quê? Porque a gente destrói as células, destrói um pouco o gânglio de Gasser. Também podemos fazer a nucleotratotomia do trigêmeo. Quando os procedimentos feitos do gânglio de Gasser não melhoram, ou quando a dor volta, o paciente passou um tempo livre de dor, depois a dor volta de forte intensidade, e a gente já fez tudo que poderia fazer no gânglio de Gasser, então nós vamos avançar, nós vamos fazer no núcleo do trato espinhal do trigêmeo, né, que é aqui mais embaixo, na transição entre a medula e a ponte, né, e o bulbo, desculpa. Então, isso é mais difícil, né? A somatotopia, ela é diferente da somatotopia do gânglio de Gasser, ela é em casca de cebola. No gânglio de Gasser, ela é em V1, V2, V3, né? Nós já conhecemos classicamente. Então, os procedimentos no gânglio do trato espinhal do trigêmeo, eles são mais complexos. Geralmente são feitos com técnicas de estereotaxia. Esse paciente, ele era um piloto de avião, da região norte. Esse caso eu fiz quando eu estava na USP. Ele teve que cortar o cabelo, porque ele não aguentava a dor. Essa dor foi relacionada a uma neuralgia pós-herpética, ele desenvolveu a lodínia,
que é a dor desencadeada por um toque, pelo tato. Ele não conseguia nem ter cabelo, porque o toque do cabelo, ele desencadeava dor. Era terrível para ele. Ele parou de pilotar, ele parou de trabalhar, porque ele tinha que usar aquele capacete, tinha que usar aquele fone, ele não conseguia. Então, a vida dele estava parada por conta dessa dor. E foi planejado uma nucleotratotomia do trigêmeo, porque ele já tinha feito todos os procedimentos possíveis no gânglio de Garcia, não tinha tido melhora. Então, aqui no centro cirúrgico, a gente coloca esse arco, esses complementos, faz um cálculo matemático, faz um estudo de imagem, uma fusão de imagem de tomografia com ressonância, identifica o alvo milimetricamente, introduz a agulha para fazer a lesão. Tem um resultado no pós-operatório, esse resultado aqui extraordinário. O paciente ficou apenas com um pontinho aqui que ele sentia lodinha, o resto aqui ele ficou bem. Então, é um procedimento que tem um resultado realmente fantástico quando bem indicado e bem realizado. Outro procedimento que pode ser feito é a talamotomia, nos núcleos sensitivos do tálamo, que pode ser feito também para dor, para tremor essencial. O que muda é o alvo. No caso de Parkinson e tremor, nós fazemos no VIM. No caso de dor, nós fazemos em outros gânglios, outros alvos. Então, o paciente faz acordado para ele poder colaborar, nós identificamos o alvo, nós fazemos todo um cálculo matemático, software de fusão de imagens, uma precisão muito rigorosa. Conseguimos identificar o alvo, elicitamos a dor do paciente e programamos a lesão, a destruição. Tá? Aqui nós já falamos, né? Bloqueio do plexo polar superior. E agora nós vamos falar um pouco dos procedimentos neuromodulatórios. Então, esses procedimentos que eu falei antes, até o momento, são procedimentos neuroablativos, no qual nós fazemos destruição de gânglios, de nervos, para controlar a dor, geralmente dor relacionada ao câncer. Os procedimentos neuromodulatórios são procedimentos envolvendo sistemas implantáveis, sistemas de neuroestimulação, estimulador medular, ou sistemas de infusão de fármacos diretamente na medula, no caso a bomba de infusão de morfina, que tem suas indicações específicas. Nós vamos ver agora. O estimulador medular é um dispositivo, né, que nós indicamos para pacientes que têm uma radiculopatia, com características neuropáticas. Tá? Então, numa escada de tratamento de pacientes com dor crônica, ele vem numa fase bem posterior. Nós primeiro tentamos todos os tratamentos disponíveis previamente, infiltração, eventualmente radiofrequência, reabilitação física adequada. Quando as coisas não funcionaram, nós começamos a pensar em estimulador medular. E, ao final, se não melhorar, ainda podemos lançar a mão da bomba de infusão de fármacos. A bomba de infusão de fármacos ela é o fim da linha de um paciente com dor crônica. Nós vamos comentar após essa parte aqui. Tá? Então, a estimulação medular ela é indicada para pacientes que têm um trajeto doloroso bem definido. Aquele paciente que foi operado de uma hérnia de disco e não melhorou. Ele persiste, por exemplo, com a dor ciática, com a dor relacionada ali na face lateral da perna, que vai até a superfície dorsal do pé. Tem um trajeto bem definido. Quando ele não tem um trajeto bem definido, o resultado tende a não ser tão bom. Pode ser na cervical, pode ser na lombar, pode ser uma neuralgia intercostal, por exemplo, neuralgia pós-herpética, tem uma indicação boa, pode ser dor no membro fantasma, também funciona em alguns casos, né? E existem alguns casos que você pode usar estimulação elétrica ou bomba de infusão de fármacos. Mas, normalmente, né, nós tentamos primeiro, quando possível, uma estimulação elétrica. Né? A bomba de infusão de fármacos ela é usada classicamente para pacientes com dor oncológica, dor relacionada ao câncer. Foi feita para isso na década de 80. Depois passou a ser utilizada em pacientes com dor não relacionada ao câncer. Por exemplo, com pacientes com fraturas osteoporóticas, pacientes com dor relacionada à esclerose múltipla, com dor visceral, eventualmente fibromialgia, que evolui para uma situação de difícil controle.
A bomba de infusão é para uma dor difusa, ou para aquela dor radicular, onde o neuroestimulador não funcionou, também pode ser usada. Tá? Então, existem muitas situações que nós podemos usar o estimulador medular. Radiculopatias, lesão parcial de plexo braquial, lesão de nervos periféricos, síndrome pós-laminectomia, que é aqueles pacientes que operaram hérnia de disco e não melhoraram, neuralgia pós-herpética, eu já falei antes, e dor no membro fantasma. Essas são indicações clássicas, né? O que melhora mais são a radiculopatia lombar e a lesão de plexo braquial, né? Parcial, né? Outras síndromes também podem ser tratadas com estimulação medular. A síndrome do complexo regional, né? Úlceras dolorosas, né? Úlceras varicosas dolorosas nos membros inferiores. Angina intratável, pouca gente sabe disso, mas cerca de 5% dos pacientes com angina, eles persistem com dor, mesmo depois que fazem o tratamento adequado, revascularização ou implante de stents. Quando eu estava em São Paulo, meu treinamento na USP, eu participei de umas 8 cirurgias para implantar estimulador medular torácico em pacientes com angina refratária. Né? Eventualmente, algumas vasculites que provocam dor crônica também podem se beneficiar de estimulador medular. Né? As indicações mais frequentes são a síndrome pós-laminectomia, como eu falei, são pacientes que persistem com dor mesmo depois de terem sido operados na coluna, e síndrome de ciladeiro torácico ou síndrome do complexo regional. Também são situações que podem se beneficiar. A bomba de morfina, ela é uma situação peculiar. São pacientes que... Quais são os pacientes que indicamos bomba de morfina? Aquele que já vem fazendo uso de opioide forte, metadona ou morfina via oral. Ele tem resposta com o uso desses opioides, mas ele não está tolerando os efeitos colaterais ou não está conseguindo o controle da dor. Né? Ele precisa aumentar a dose, não tolera os efeitos colaterais. Né? Então, a indicação esse tipo de paciente, com dor oncológica ou não. Né? Existem 2 tipos de bomba, a bomba a gás e a bomba programável. Essa bomba aqui é uma bomba programável. Vocês estão percebendo aqui que ela tem um afundamento aqui. Isso aqui é uma borrachinha. Então, ela fica sobre a pele e aqui, quando o paciente volta na consulta para reabastecer, nós palpamos e introduzimos aqui a morfina através dessa parte aqui, certo? E programamos. Cada vez que ele vem na consulta, a gente programa com o tablet, assim como nós programamos também o estimulador medular. Né? O estimulador medular, a gente consegue fazer essas programações, consegue direcionar o estímulo para essa área que está escura aqui, para um lado, para um outro, para os dois, para as 2 pernas, para um lado só. Então, nós conseguimos fazer isso, assim, vários parâmetros, vários programas de estímulo, porque eles têm muitos eletrodos e nós conseguimos fazer isso eletronicamente. Tá? Existem vários modelinhos, os mais antigos aos mais modernos. Existem estimuladores medulares cilíndricos, existem estimuladores medulares assim, de forma em palheta, de forma mais achatada. Esses cilíndricos, eles são implantáveis pelos anestesistas, que fazem intervenção em dor. Esses mais chatos aqui, em palheta, eles só podem ser implantados, obviamente, por um cirurgião, neurocirurgião ou ortopedista. Ele é implantado onde? Ele é implantado sobre, né, a epidural, entre a dura mata e o osso. E cada contato metálico desse pode ser ativado, 1, 2, 3, 4, com várias programações possíveis. Esses são os tipos existentes, né, no mercado atualmente. Boston, Medtronic ou Sanjude. São os 3 fabricantes mundiais desses dispositivos, com seus respectivos modelos. Os que têm mais contatos, eles tendem a ser mais eficazes, assim, porque nós conseguimos fazer programações melhores. Então, o princípio é simples. Né? É gerado um campo elétrico, esse campo elétrico ele atinge a medula, atinge os neurônios presentes no corno posterior da medula, provocando uma neuromodulação, modificando o funcionamento desses neurônios, que estão
estão o quê? Com sensibilização central, eles estão hiperativados, eles têm diminuição do limiar, eles têm aumento da expressão de canais iônicos, ou seja, todas aquelas alterações, né, fisiopatológicas nos estados de dor crônica. Então, existe aqui, essa imagem, ela mostra quando nós colocamos um eletrodo cilíndrico. Essa outra imagem aqui mostra quando nós colocamos 2 eletrodos cilíndricos, ou então um palheta que tem 2 colunas de eletrodos, né? Ou podemos colocar também um eletrodo que tenha 3 fileiras de eletrodos, né? De contatos, né? Então, aqui só para vocês entenderem. Esse eletrodo aqui, que a gente coloca um eletrodo, ele estimula 360 graus. Então, aqui tem mais efeitos colaterais, porque ele estimula o que está aqui em cima, que é o ligamento amarelo. Então, dá um desconforto para o paciente. Tende o paciente não gostar. E também tem um detalhe, ele desloca com facilidade. É frequente o paciente voltar para o centro cirúrgico, para o hospital, para submeter a outra cirurgia para reposicionar o eletrodo. Eu prefiro esses de 3 polos, assim, 2 polos, esse de palheta. Aqui, apesar da imagem estar mostrando que ele estimula para cima, ele não estimula, só estimula para baixo. Então, não tem o estímulo do ligamento amarelo. Então, ele é mais tolerável para o paciente. E hoje em dia, existem modelos, existe tecnologia de estimulador medular, na qual o paciente não sente o estímulo. Então, qual é o racionale, né? O racionale é o paciente, a gente programa aquele estímulo para a área que o paciente refere dor. E é como se enganasse o cérebro. Troca aquela sensação de dor que o paciente sente por uma sensação de parestesia, de formigamento mais leve. E o paciente consegue melhorar muito sua qualidade de vida. Aqui mostrando, né, os modelos mais recentes de compensação de movimento dinâmico. Como se fosse o iPhone, que ele consegue saber se está deitado, está em cima, se está em pé. Então, ele vai entregando o estímulo ao paciente de acordo com sua necessidade. Se ele está deitado, ele não precisa de muito estímulo. Se ele está em pé, pode ser que precise mais estímulo. Se ele está deitado de bruços ou de dorso, comprime o estimulador contra a medula, aumenta o estímulo, gerando desconforto, ele diminui o estímulo. Então, ele é todo ajustável, ele é autoajustável de acordo com a posição do paciente. Pode estimular mais na linha média, pode estimular mais lateral. Então, esses pontos coloridos aqui mostram para onde nós devemos direcionar o estímulo de acordo com os resultados que nós queremos. Se o paciente tem a dor é mais na lombar, então vou estimular mais no meio. Aqui, se a dor é mais na perna, então esses são os pontinhos azuis. Se a dor nas costelas, enfim. Então, existem muitas formas, muitas programações possíveis. E aqui a visão dele na medula. Ele fica assim, e eu consigo ativar o ponto positivo, o polo positivo, negativo, né, de cada um deles, gerando, né, o estímulo naquela área que eu preciso entregar uma corrente elétrica ao paciente. O mecanismo exato não se sabe, né, o funcionamento, porque ele persiste funcionando, o efeito dele persiste muitas horas depois que você desliga o eletrodo, por exemplo. Então, é um efeito modulatório sobre os neurônios. Existe uma forma também que é o burst, estimulador em forma de burst, na qual entrega, né, burst, descargas rápidas, como se fosse a radiofrequência pulsátil. E o paciente não sente o estímulo. Ele melhora, ele não sente aquele formigamento na perna, porque tem paciente que se incomoda. A cirurgia ela é feita, né, passando por uma fase de teste. A gente implanta o estimulador, o paciente fica com uma bateria externa durante 3 dias, e ele vai nos dizer se aquilo alivia sua dor, se ele vai ficar confortável com aquele estímulo, né? Se ele ficar confortável com aquele estímulo, se aliviar a sua dor, a gente avança e implanta a bateria, tá? Então, o eletrodo é implantado assim, uma cirurgia pequena, uma mini laminectomia. Se for na região lombar entre T8 e T10, a gente tira a lâmina de T11. Se for na região cervical, entre C5 e C6. Ou mais baixo, dependendo de onde nós queremos estimular. Esse caso é um caso que a gente fez para neuralgia parestésica, que é uma dor assim, na face lateral da coxa.
provocada por uma compressão ou aneurite do nervo cutâneo lateral da coxa. Essa paciente tinha isso há 9 anos, mas quando implantamos o estimulador, e ela passou a usar roupas, né, que ela não usava antes, calça comprida, calça jeans, antes ela usava só vestidões folgados, ela deixou de tomar os medicamentos que ela tomava, várias drogas por dia. Isso já faz uns 7 anos que ela implantou e está muito bem, né? Esse caso é um colega, né, médico, ele autorizou a divulgar essa imagem, ele implantou o estimulador medular, ele tem uma lesão medular por uma arma de fogo, uma lesão parcial, ele ficou com a dor neuropática, né? Ele foi encaminhado para a gente, depois que uma parente dele, uma cunhada, assistiu minha aula na graduação, e ela descobriu que tinha esse tratamento e indicou para a situação dele. Mas fazia 4 anos que ele estava assim. Ele teve uma melhora de 80%, né? Tem dias que ele ainda refere dores em choque e agora ele está tentando outro procedimento, né, que é implante da bomba de morfina. Ou seja, ele melhorou parcialmente com estimulador medular, mas está precisando de mais analgesia. E agora, para isso, nós vamos fazer o implante da bomba de infusão de fármacos. Então, o estimulador medular ele é indicado para pacientes com radiculopatia, com o trajeto da dor bem definido, né? Radiculopatia neuropática, aquela dor que já tentou tudo. A dor neuropática, aquela dor em choque, que você não sabe quando vem a próxima crise, queimação, incapacitante. Você já tentou todo o tratamento possível e não tem resultado nenhum. Então, o estimulador medular pode ter um tratamento, pode dar um resultado muito positivo nos pacientes. A bomba de infusão de fármacos, ela é uma alternativa a mais, né, para os nossos pacientes, principalmente naqueles pacientes que têm dor relacionada ao câncer, uma dor difusa, múltiplas metástases e que não são candidatos a procedimentos pontuais, a procedimentos neuroablativos. Ela foi feita para pacientes com dor relacionada ao câncer. Entretanto, no final da década de 80 para cá, passou a ser usada em dor não relacionada ao câncer, para pacientes que usam opioides fortes, morfina e metadona, precisam de doses elevadas, mas não está sendo mais eficaz, ou não tolera os efeitos colaterais. Então, a gente indica a bomba de infusão de fármacos. Repetindo aquele slide que eu mostrei antes, as indicações, dor difusa, dor relacionada ao câncer, pode ser um paciente fibromialgico, pode ser um paciente com lúpus, pode ser um paciente com outra doença sistêmica não relacionada ao câncer, que tenha evoluído para o uso de opioides fortes. Tá? Vejam essas mensagens. Essas mensagens eram de pacientes que mandavam para mim, não tinha WhatsApp na época, era mensagem SMS, quando eu estava cuidando desse ambulatório de bomba de morfina, na USP, quando eu fazia meu treinamento em dor. Então, são pacientes que estão assim desesperados, com dor de dificílimo controle. Entretanto, não é para a gente deixar o paciente chegar nesse ponto, porque pacientes com doses muito altas, paciente já com o emocional destroçado por conta do quadro de dor prolongada, há muitos anos, esses pacientes podem não ter uma resposta tão boa na bomba de morfina, né? Então, por que a gente faz o implante da bomba, né, e entrega o fármaco diretamente no compartimento intratecal? Porque existe abundância de receptores na medula, a gente aplica próximo ao receptor, evita efeito de segunda passagem. A dose que nós fazemos na bomba, ela é 100 vezes menor do que a dose via oral. Então, nós conseguiremos um melhor controle da dor com o mínimo de efeitos colaterais. Então, tem um efeito analgésico, maior efetividade. E nós podemos usar várias drogas, não apenas a morfina. Então, a principal indicação é relacionada ao câncer, mas também pode ser usada, como eu falei, em outras situações de dor crônica. Nós podemos usar morfina, metadona, podemos usar baclofeno para pacientes que têm espasticidade, nós podemos usar clonidina, anestésicos locais. O que nós mais usamos é morfina e anestésico e metadona. Baclofeno usamos mais para espasticidade. Quais são os modelos de bomba? A bomba Secor, a bomba a gás e a bomba automática Syncromed. Essa bomba Secor é uma bomba que é auto-manipulável. O paciente fazia a dose, ele apertava o botãozinho e ele se injetava
E alguns pacientes evoluíram com overdose, tiveram complicações, saíram do mercado. A bomba automática, essa bomba programável, ela é muito boa. Geralmente é a primeira bomba que nós colocamos no paciente, porque ela tem um sistema de telemetria, nós conseguimos controlar, aumentar a dose, diminuir cada vez que o paciente volta em consulta. Então, é um tratamento versátil, ajustável, muito bom. Essa bomba a gás, ela é geralmente a segunda bomba que nós colocamos no paciente. Essa bomba sincromédia, ela tem uma duração de 7, 9 anos, mais ou menos. Alguns pacientes dura menos, 5 anos. Então, a segunda bomba, com 5 anos de uso, o paciente já está com a dose estável. Eu posso usar uma bomba a gás, que ela fica aí uns 20 anos no paciente ou mais. Qual a diferença da bomba a gás? É que ela não é ajustável, ela não tem controle por telemetria. Eu consigo, né, deixar naquela dose. Se o paciente precisar de uma dose maior, ele tem que voltar a internar, eu colocar a droga numa outra concentração, né? E assim eu vou melhorando a dor dele. Então, ele não é tão versátil quanto a bomba automática. Mas tem muita gente que usa ainda. Principalmente depois que o paciente já tem uma dose estável e a primeira bomba já falhou, né? Então, a bomba ela tem a vantagem, porque a administração rotineira do medicamento, né, a liberação controlada, ela diminui o consumo de analgésico, ela diminui aquela dor incidental que o paciente sente, ela deixa o paciente mais estável, mais controlado, né, com limiar de analgesia muito bom, proporcionando uma qualidade de vida, né, e permitindo que esse paciente se reabilite. Esse é o objetivo. Todas essas intervenções em dor que nós fazemos são pontos, né, de intervenção na dor, né? Pontos na linha de tratamento, né, que não pode terminar, né? Então, existe sempre a preocupação se o paciente é adicto, se não é adicto. Alguns pacientes têm vício, 2 a 5%, alguns pacientes têm abuso, alguns pacientes têm um comportamento aberrante. Então, esses pacientes precisam ser identificados antes de implantar um dispositivo tão delicado. Porque quando a gente faz o implante, é praticamente um casamento. Nenhum outro colega gosta de manipular, de acompanhar esses pacientes. Os pacientes nos procuram com muita frequência, né? Existe a possibilidade desse dispositivo parar de funcionar, infecção, reoperações. Então, é um procedimento que pode ser muito bom para o paciente, mas também pode ter complicações sérias, né? E o paciente volta a procurar a gente com muita frequência. Mas, no geral, quando o paciente é bem selecionado, nós precisamos identificar se ele não tem nenhuma comorbidade psiquiátrica grave, como é o psicológico desse paciente, para a gente fechar, né, a conduta numa bomba de infusão de fármacos. Precisamos descartar tudo isso, descartar vício, abuso, comportamento aberrante, entender o contexto, né, biopsicossocial desse paciente e indicar. Não é para aquele paciente que está no fim da linha, já está com doses elevadíssimas de morfina via oral, já tem complicações do uso crônico de opioides, né? É aquele paciente que está, digamos, no meio do caminho ainda, que ainda tem, ainda precisaria aumentar muito a dose. Se você deixar para colocar naquele paciente no fim da linha, depois de vários tratamentos frustrados, né, vai ser difícil ele aderir, ele vai requerer uma dose maior na bomba, vai voltar com mais frequência. Então, existem muitas complicações, né, muitos detalhes a serem analisados antes de implantar a bomba de morfina. E ela é feita também em 2 estágios, como eu vou explicar. Tem a fase de teste. Esses são os fármacos mais utilizados. Na prática, nós usamos muito a morfina, a metadona. Tramadol também pode ser usado, os anestésicos locais, tá? Então, o implante ele é feito assim. Tem uma fase de teste, o paciente fica internado com catéter durante 3 dias. Um catéter peridural. E a gente faz 2 miligramas de morfina a cada 6 horas no catéter. Havendo boa resposta nesses 3 dias, redução de mais de 50% dos índices de dor, nas escalas de dor, aí a gente dá alta ao paciente e programa o implante da bomba. Então, o paciente fica decúbito lateral, a gente faz uma punção lombar, passa o catéter para cá, ó,
por uma tunelização, que nós estamos mostrando isso. Depois abrimos, né, essa cavidade, onde vai ficar a bomba, e implantamos a bomba, né? É feito assim, decúbito lateral, anestesia geral, né? O procedimento dura em média 1h30, 2 horas. E aqui é uma imagem do tablet, onde nós conseguimos controlar a infusão. Então, aqui nós temos a bomba, ela tem 20 ml, existe bomba de 20 e bomba de 40. Essa paciente, ela vai alarmar quando tiver 3 ml, ela vai voltar uns 170 dias depois. Então, essa paciente foi uma paciente ideal para a gente implantar esse procedimento. Foi no momento certo para ela, né? Porque, vejam, ela vai voltar com 170 dias, dividido por 30, dá quantos meses aqui? Mais de 6 meses, né? Então, ela vai voltar para mim a cada 6 meses ou mais. Então, tem uma qualidade de vida muito boa. E ela não está usando medicação via oral. Eventualmente, medicação de resgate. Essa paciente ideal. Ela está usando 1 miligrama por dia, né? Em cada 24 horas. A taxa de infusão é simples, né? Com fluxo contínuo. Aqui uma outra paciente, né? Que ela veio para reabastecer, eu faço a leitura, ele só tinha 1,2 ml, ou seja, a bomba já estava no limite mesmo. Aí eu abasteço a bomba, completa a bomba, mas veja, ela está usando muito, ela está usando 3,2 miligramas de morfina em 24 horas. Ela volta com muita frequência para usar. Ela volta a cada 30 dias atualmente. Então, a paciente que foi implantada a bomba numa fase muito tardia já. Tá? Então, esses são os procedimentos neuromodulatórios, o estimulador medular, a bomba de morfina, vocês saberem que existem, saberem opinar quando o paciente perguntar, né, saberem falar um pouco das indicações para ele, ajudarem os seus pacientes a tomar a decisão, né, de implantar. Né. Eles têm muita resistência. Parte dessa resistência vem do desconhecimento, principalmente desconhecimento pelos profissionais da saúde, seus colegas médicos, que quando o paciente passa com outro profissional que fala que vai implantar uma bomba de morfina, existe muito preconceito. Ah, mas isso aí é só para paciente com dor oncológica, quando o paciente está com o pé na cova, etc. Então, existem muitos relatos. O paciente vai ficar doido, vai ficar... Isso, tem pacientes que precisam disso. Então, as 2 pacientes, elas se internam mais de 10 vezes por ano e ainda não conseguiram destravar essa barreira de avançar para colocar a bomba por conta de crenças dessas palavras inadequadas que ela ouviu de profissionais, de outras pessoas. Então, é um procedimento que pode beneficiar muito nossos pacientes, mas ainda está envolvido em muitos preconceitos. Existem destaques, né, lá no meu Instagram, que é @Dr. Newton Magalhães, destaques onde a gente tem mais informações sobre o estimulador medular, sobre a bomba de morfina, com pacientes reais, assim, no meu dia a dia, que eu abasteço, com o objetivo apenas de divulgar esses tratamentos, né? Lembrando que a dor é inevitável, né? Sofrimento é opcional, já dizia Carlos Drummond de Andrade. Aqui ficamos finalizando mais essa etapa, né? Esse curso do Sem Fronteiras, primeiro curso de extensão, primeiros passos em dor. E agora eu vou abrir para perguntas, tirar dúvidas. Quem quer tirar dúvidas? Ulisses. Não, doutor Newton. Não? Não. E remédios? Alguma dúvida? Não, ninguém tem mais dúvidas, então nós vamos encerrar por aqui. Os vídeos a aula será editada e será disponibilizada no canal específico posteriormente. Obrigado a todos que participaram.